Olá, eu sou a Clécia Aragão, da Ping Pong Educação, e estou aqui para primeiro pedir licença para vocês que está aí do outro lado, seja na sala de aula ou em casa, porque agora nós estamos aqui para trazer um tema muito importante e trazer ferramentas para inclusão escolar de alunos com TEA. E chamo aqui a Priscila Braide, psicóloga e analista do comportamento. Com você, Priscila. Olá, tudo bom, gente? Com licença. Vim aqui para conversar com vocês sobre o projeto que eu estou fazendo em parceria com a Ping Pong, sobre estratégias de ensino para crianças, para os alunos com TEA. Eu me formei em psicologia na PUC, fiz o meu mestrado em psicologia experimental, análise do comportamento, e tive a oportunidade de trabalhar com crianças autistas no Canadá, e eu também desenvolvi uma editora chamada Estímulos, que trabalha com desenvolvimento de materiais de ensino em análise do comportamento aplicada. Bom, primeiro eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre quem são os alunos com transtorno do espectro do autismo, mais conhecido como TEA. O transtorno do espectro do autismo, ele é um transtorno comportamental, é um transtorno do neurodesenvolvimento, e ele é composto por um conjunto de comportamentos desviantes. Então a gente vai falar sobre as dificuldades que acontecem em 3 áreas: na comunicação, na interação social e nos comportamentos restritos e repetitivos e estereotipados. E essa dificuldade, esses comportamentos restritos e repetitivos, eles podem se tornar bastante desafiadores no dia a dia, na rotina desses alunos, quando estão na escola. Então, simples transições entre atividades, deixar de fazer algo que eles gostam para fazer uma atividade mais estruturada pode gerar ser o contexto para que eles apresentem comportamentos de birra, choro e protestos. Gostaria agora de falar para vocês alguns mitos sobre TEA. Vocês já devem ter ouvido falar muitos destes mitos que eu vou falar agora. Quando a gente coloca na internet, a gente quer entender mais sobre o que é TEA, muitas coisas aparecem, né? Informações que são verdadeiras, mas também muitos equívocos a gente acaba se deparando. E um desses equívocos é que o TEA é causado pelos seus pais. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o mito aí das mães geladeiras. Antigamente se atribuía o autismo como sendo causado pelas mães que tratavam seus filhos de uma maneira sem muita interação, né? São mães que tinham dificuldade de demonstrar o afeto aos seus filhos. Então, isso é um mito, não é verdade. Também um outro mito é que a gente pode identificar se uma pessoa é autista quando a gente olha para esta pessoa. Na verdade, não. O autismo, ele não aparece fisicamente na pessoa, mas sim pelos comportamentos. Tanto que para a gente fazer o diagnóstico, para um médico, um neurologista ou psiquiatra, ou mesmo um pediatra fazer o diagnóstico, ele precisa observar o comportamento da criança.
é só assim que vai se consolidar o diagnóstico. Vamos começar falando sobre o que é o transtorno do espectro do autismo. É um transtorno do neurodesenvolvimento que é composto por um conjunto de comportamentos desviantes, isto é, são dificuldades que essas pessoas apresentam em 3 áreas: na área da comunicação, na interação social e nos comportamentos restritivo, repetitivo e estereotipados. Estes comportamentos, quando a gente fala num comportamento repetitivo e restritivo, a gente está falando que essas pessoas elas têm mais dificuldade de demonstrar uma variedade de comportamentos, ou seja, elas tendem a apresentar mais rituais, a gostar das mesmas coisas e ter interesses mais específicos, e o que é diferente de quando a gente pensa numa criança com desenvolvimento típico, que pode se interessar por várias coisas ao mesmo tempo. Bom, quando a gente quer buscar alguma informação, né, sobre um conteúdo ao qual a gente não sabe, muitas vezes a gente busca na internet. A internet é excelente. Aí quando a gente coloca TEA, né, ou autismo, muitas informações aparecem. Neste conjunto de informações que a gente recebe, a gente vai se deparar com verdades e muitos equívocos. Um grande equívoco que a gente encontra está relacionado à causa do TEA, que seria por conta dos pais. O TEA não é causado pelos pais. A criança já nasce com TEA, não é com a interação com as mães que o transtorno se desenvolve ou acaba aparecendo. Isto não é verdade. A pessoa já nasce com o cérebro funcionando de uma maneira diferente das pessoas que não têm transtorno do espectro do autismo. Outro mito é que é possível a gente identificar se uma pessoa tem TEA quando a gente olha para o rosto dela. Isso também não é verdade, porque o TEA ele não se caracteriza por algo físico, né? Não é uma característica física, mas o diagnóstico ele é feito por meio da observação do comportamento da pessoa. Tanto que quando um neurologista, um psiquiatra ou pediatra faz o levantamento de uma hipótese diagnóstica, é por meio da observação. Ele vai precisar observar essa criança lá no consultório e ver se ela emite ou não determinados comportamentos que são característicos do transtorno. Outro mito é que as crianças autistas elas vivem no próprio mundo, elas não têm interesse por outras pessoas. Não é verdade. O que pode acontecer é que elas precisam ser ensinadas a como interagir de uma maneira mais adequada com as pessoas que fazem parte do seu contexto. Tá? Mas agora falar que elas não têm interesse por outras pessoas, isso não é verdade. Os autistas não sentem emoções, isso também não é verdade. Eles sentem, o que acontece é que alguns ainda não aprenderam a como se comunicar, a como comunicar o que eles estão sentindo. Por isso que muitas vezes os comportamentos problema aparecem como uma maneira de substituir a comunicação. Com relação às vacinas, o autismo não é causado por nenhuma vacina. Isso foi divulgado há mais de 50 anos. Um
médico acabou desenvolvendo, publicando numa revista científica que uma possível causa do autismo seriam as vacinas. E depois de um tempo, este mesmo médico, ele escreveu para o jornal falando que não era verdade essa descoberta que ele havia feito. Então, não, autismo não é causado por nenhuma vacina. E isso é importante a gente enfatizar, porque muitas vezes a gente vê famílias deixando de vacinar os seus filhos por medo que a vacina possa causar o transtorno do espectro do autismo. Tanto que, há algum tempo atrás, a incidência aí de doenças infantis que já não existiam mais, elas começaram a surgir porque os pais estavam deixando de vacinar os seus filhos. Com relação ao QI, abaixo ou acima da média, 40% das pessoas com autismo têm um atraso cognitivo. Então, teriam sim um QI abaixo da média. Por outro lado, algumas pessoas com autismo, elas desenvolvem hiperfocos relacionados a habilidades acadêmicas, como matemática, ciência, ficção científica, e eles têm sim uma facilidade e acabam fazendo grandes descobertas, não só nessas áreas acadêmicas, mas como também na área da música. Mas isso não é uma regra, somente algumas pessoas com autismo que têm essas super habilidades. O autismo, ele acontece não só com o sexo masculino, mas também as meninas podem ter autismo. É lógico que a incidência é um pouco maior para o sexo masculino. Outra curiosidade relacionado ao sexo é que o transtorno, as características, né, do TEA, elas foram descritas tendo como referência o sexo masculino. Então, a maneira como o autismo se manifesta nas meninas é bem diferente do sexo masculino. E com relação às curas, o autismo não tem cura, é um transtorno que é levado aí para a vida toda. A cada fase do desenvolvimento da pessoa, novas situações precisam de intervenções. Então, a gente fala que é um tratamento para a vida inteira. Obviamente que à medida que os pais, que a escola conseguem lidar bem com o aluno com autismo, a intervenção de profissionais específicos vai sendo cada vez menor ao longo dos anos. E é muito importante saber que para qualquer processo de mudança, você precisa de tempo. As mudanças, elas ocorrem gradualmente. Não há uma mudança rápida que vá ser efetiva. Então, não acreditem em tratamentos milagrosos. Bom, então, resumindo, os alunos com autismo, quando a gente olha para um aluno com autismo, a gente precisa identificar quais são os déficits e quais são os excessos de comportamentos. Quais são aqueles comportamentos que precisam ser diminuídos porque eles estão impedindo que esta criança aprenda habilidades que são essenciais para a vida dela. Quais são os comportamentos que são incompatíveis com a aprendizagem de habilidades que são importantes para a vida deste aluno? Os alunos com TEA apresentam características que todos vão compartilhar, porém em níveis diferentes. O desenvolvimento, ele não é linear para esta população.
isso significa que alguns alunos com TEA vão ter mais dificuldades em algumas áreas e outros não. E eles vão ter facilidades em alguma área específica que um outro aluno com o mesmo diagnóstico não vai ter a mesma facilidade. Então, é importante a gente pensar no aluno somente pensar em cada aluno. Quando a gente conhece uma pessoa com TEA, a gente conheceu somente uma pessoa com TEA. Por isso que é importante serem desenvolvidos os PEIs, né, que são os planos educacionais individualizados, porque para cada aluno um plano educacional específico vai precisar ser desenvolvido de acordo com a necessidade e preferências daquele aluno. Tá? Então, não existe uma receita de bolo, não existe um PEI para todos os autistas, não. Por isso que cada caso é um caso. E a gente sempre tem que lembrar, assim como não há duas pessoas no mundo que sejam iguais, não há dois alunos com TEA que sejam iguais. Os sintomas, eles vão servir, assim, para a gente nortear quais são as necessidades, aonde que a gente precisa enfatizar o ensino para aquele aluno e quais são as habilidades que a gente vai aproveitar para motivar o aluno de acordo com o seu interesse. Mais uma vez, a gente está falando num espectro, num guarda-chuva. Então, os níveis de dificuldades de cada aluno vai ser específico para cada um, tá? E a gente vai precisar elaborar um currículo específico, um currículo de ensino específico para este aluno, porque muitas vezes o currículo convencional de ensino não vai contemplar as necessidades deste aluno, tá? Resumindo, o diagnóstico é apenas o ponto de partida. Cabe aos professores, aos pais, aos especialistas observarem os comportamentos deste aluno e identificar o que é necessário para este aluno especificamente. Algumas perguntas que os professores precisam fazer quando se deparam com um aluno com autismo. Precisa entender quais são os repertórios e as necessidades deles. Então, o que essa criança sabe? O que é importante ensiná-la? E como que eu vou ensinar esse repertório a ela? A gente também fala muito que os professores, eles são assim, uma das principais ferramentas no ensino deste aluno, porque eles passam muito tempo com os professores, esses alunos passam muito tempo com os professores, no mínimo 4 horas por dia, 5 vezes na semana. Então, o professor é capaz de descrever cada aluno, entender como que ele está funcionando no ambiente social escolar, entender quais são qual que é o contexto que aumenta a probabilidade deste aluno aprender novas habilidades e qual é o contexto que aumenta a probabilidade deste aluno emitir problemas de comportamento. Para todos os alunos com autismo e sem autismo, a gente precisa fortalecer aí a base, né, as habilidades de entrada que a gente fala, né? E para a gente fortalecer essas habilidades, a gente precisa entender como que elas estão aparecendo neste aluno. Então, a gente precisa fazer uma sondagem inicial, entender como é que está a habilidade social deste aluno, ou seja, como é que ele interage quando ele está junto com os outros pares,
Como que é a linguagem receptiva, isto é, qual que é a capacidade de compreender as coisas que estão sendo faladas ao redor dele. Então, quando a professora dá uma instrução em grupo, este aluno consegue entender o que está sendo solicitado e fazer o que a professora pediu, ou ele precisa de uma mediação para poder seguir a instrução que foi dada? Como que é a imitação motora dele? Se a professora faz brincadeiras ou tá lá numa rodinha de conversa que estão cantando, a criança consegue imitar os gestos das músicas ou ela também precisa de ajuda para olhar para o comportamento da professora ou dos seus amigos para poder reproduzir a ação? Como é que é a imitação vocal? Se a professora fala, emite algum som, esta criança consegue imitá-lo ou não? Como que é a linguagem expressiva, ou seja, como que essa criança se comunica, como que ela solicita as suas vontades e necessidades? E como que ela funciona num contexto quando nenhuma fala é dita, ou seja, se ela olha lá um símbolozinho do menininho, ela vai entender que lá é o banheiro masculino. Quando ela olha o símbolo da água, ela vai entender que lá ela pode tomar água. Ou seja, como que está aí a habilidade visual dela. Se a gente der para ela um quebra-cabeça, ela vai conseguir montar. Se a gente der blocos para ela, ela vai conseguir encaixá-los. Então, o importante é a gente identificar quais são as habilidades do desenvolvimento que são apropriadas para aquele aluno. O que é importante ele aprender no contexto não somente escolar, mas para a vida dele. O que é importante ele aprender? Como é que, se eu ensinar isto, uma habilidade para ele dentro da escola, se eu ensiná-lo a apontar, isso vai facilitar a vida dele quando ele estiver lá na casa com os pais, ou quando ele for ao parque com os pais, ao restaurante. Então, tudo assim precisa, as vivências não são isoladas. Tudo que a criança aprender na escola é importante mostrar para os pais como que esta habilidade está sendo exigida na escola e para os pais poderem dar continuidade continuar com esse ensino no contexto familiar também, né? Para qualquer habilidade, para qualquer novo repertório que a gente quer ensinar o aluno, o professor precisa entender qual que é a sequência, o que é importante ensinar primeiro, o que é um pré-requisito para ensinar uma habilidade mais complexa. E é preciso fazer com que o aluno participe ativamente deste processo. O aluno, quanto mais ele participar, quanto mais ele puser as mãos na massa, mais ele vai aprender. Pense naquele modelo de ensino tradicional, que os professores ficavam próximo à lousa, escrevendo, falando, dando palestras e os alunos só ouvindo e escrevendo. Este modelo não é um modelo que facilita a aprendizagem de novos repertórios. Os alunos, eles precisam participar, eles precisam colocar o conteúdo na prática. Então é a mesma coisa com as crianças com autismo. Não adianta dar para eles assim exercícios que estejam desconectados com a realidade deles. Não, vamos partir do ensino de coisas que são importantes para o dia a dia destes alunos. E sempre focar aí nas habilidades básicas.
ou seja, ensinar estes alunos a serem aprendizes, ensiná-los a tolerar, permanecer por um tempo mais duradouro numa mesma atividade, ensiná-los a guardar os brinquedos antes de iniciar a brincadeira com outros objetos, ensiná-los a como interagir com os outros alunos, como fazer solicitações, ensiná-los a cooperar na rotina da escola, que isso vai ser importante na rotina da casa também e nas outras situações na comunidade. Voltando aqui a esta balança. Quanto mais habilidades a gente ensinar para estas crianças, menos comportamentos problema estas crianças vão apresentar. Então percebam aí a balança. Então, quanto menos comportamentos, quanto mais habilidades funcionais, essenciais de vida, menos comportamentos inadequados estas crianças vão emitir na escola. Por isso que a gente precisa ensiná-las a como se comunicar, a como evitar situações que elas não gostam, porque aí elas não vão apresentar as birras, elas não vão se jogar no chão, não vão gritar, não vão chorar. Esta é a maneira mais efetiva de diminuir os comportamentos problema. Tá? Vamos falar agora sobre como a gente aprende. Nós aprendemos por meio de uma contingência. O que é uma contingência? É a relação entre o que a gente faz e quais são as consequências que a gente produz no nosso ambiente social. Então, dependendo da consequência, se a consequência se o meu comportamento gerou uma consequência e esta consequência aumentou a probabilidade de eu emitir este comportamento no futuro, significa que eu aprendi e que eu vou reproduzir isto no futuro. Agora, se a consequência que o meu comportamento gerou diminui a probabilidade de eu emitir este mesmo comportamento no futuro, significa que é algo que não foi muito adequado eu fazer naquele momento. Então, vamos pensar num exemplo mais prático. Uma criança está andando, engatinhando, seja andando, engatinhando, ela põe o dedo numa tomada e leva um pequeno choque. Ou seja, o comportamento dela de colocar o dedo na tomada produziu uma consequência, choque. Esta consequência diminuiu a probabilidade dela fazer o comportamento de colocar o dedo na tomada no futuro. Ou seja, enfraqueceu o comportamento. Agora, se uma criança olha para um colega e entrega um objeto para esse colega e esse colega sorri para ela ou bate palma, esta consequência aumentou a probabilidade desta criança entregar um objeto no futuro para este aluno. Então, quando a gente fala em contingência, né, a aprendizagem do tipo contingência, a gente está falando que o nosso comportamento ele é moldado pelas consequências naturais que a gente vive no dia a dia. Uma outra maneira que a gente aprende é por meio da regra, seja ela falada, seja ela escrita. Quando a gente pega uma receita de bolo, a gente está aprendendo a fazer esse bolo por meio da regra. A gente não viveu isso anteriormente. A gente está seguindo as instruções de uma pessoa que fez isso e ela está descrevendo para a gente o passo a passo de como a gente pode fazer para ter um bolo, né? E isso a gente falando da regra por escrito, mas também
tem a regra falada, né? Então a professora fala assim, coloca qual é a expectativa, né? O que pode fazer e o que não pode fazer. Uma criança, ela não precisa morder o outro aluno para saber que ela não pode fazer isso. Basta a professora falar assim, olha, dá a regra, não pode morder, né? Então é uma maneira que a criança vai aprender. E uma outra maneira que a gente aprende é por meio da imitação social. A gente olha o comportamento dos outros, observa e reproduz estes comportamentos. Aí quando a gente conversa, né, quando a gente olha para o aluno com autismo, a gente vê aí dois tipos de aprendizagem que acabam sendo mais difíceis para ela num primeiro momento, que é a aprendizagem por meio da regra e também por meio da imitação, né, da modelagem social. Se a criança com autismo, se ela tem uma dificuldade para imitar, dificilmente ela vai observar o comportamento do outro e aprender por meio desta imitação do outro. Por isso que um dos objetivos, uma das habilidades básicas que a gente precisa focar no ensino desses alunos é a imitação. A regra é a mesma coisa. A fala só vai surtir um efeito para este aluno se ele compreender. Então, se ele tem uma dificuldade na linguagem receptiva, ou seja, em seguir instruções faladas, este tipo de aprendizagem para ele vai ser mais difícil. Por isso que a gente tem que ensiná-los a ouvir e seguir instruções. Diante de tudo isso que a gente falou até agora, o mais importante, a gente precisa garantir que o aluno esteja motivado. Por isso a gente precisa saber quais são os interesses, quais são qual é a motivação deste aluno e intercalar as demandas, né, as tarefas que são mais difíceis com as atividades e brincadeiras de preferência deste aluno. E sempre que possível, a gente pode sim utilizar os personagens, os brinquedos que este aluno gosta nas atividades, porque isso vai tornar a atividade mais agradável para ele. Outra coisa que é muito importante é, antes da gente querer ensinar qualquer coisa que seja difícil para este aluno, a gente precisa ensiná-lo que se ele cooperar com o professor, a vida dele vai ser muito mais fácil. Se ele conseguir se comunicar efetivamente com o professor vai atender as solicitações que ele está fazendo. Quanto mais motivado o aluno estiver, mais fácil vai ser a aprendizagem. A gente quer que o aluno chegue na escola e queira entrar. A gente não quer que o aluno chegue na escola e comece a chorar e peça para ir embora. Então, sempre pensem nisso, professores, o quanto que você está motivando o seu aluno. E se ele está apresentando muitos problemas de comportamento, avalie e analise se vocês não estão deixando de usar o interesse deste aluno na hora de ensinar novas habilidades. Agora vamos falar um pouquinho sobre como a gente deveria estruturar o ambiente de ensino para facilitar, sempre visando aí a facilitação da aprendizagem das habilidades que são essenciais para a vida deste aluno. Vamos usar o suporte visual, não sei se vocês já ouviram falar, mas pensando naquela dificuldade de compreender o que é falado. Quando a gente associa a fala com
dicas visuais, com imagens, é muito mais fácil a criança atender aquilo que a gente pediu. O suporte visual também é importante porque as nossas palavras, quando a gente fala, elas somem. Agora, o suporte visual, ele continua lá, a mensagem continua lá para o aluno visualizar e lembrar o que ele tem que fazer. A gente também precisa verificar se o material que está sendo utilizado é o mais adequado para este aluno. Será que o livro que a escola está exigindo, né? Exigindo não, mas colocou como material escolar para aquele aluno é o mais adequado para ele? Será que não está com muita escrita e com pouca imagem, que para este aluno ter mais imagens é o mais adequado? E se não estiver adequado, se não estiver facilitando a aprendizagem deste aluno, modifique-o, adeque-o para a necessidade específica deste aluno, né? E com relação à rotina, será que este aluno está pronto para ficar 20 minutos sentado em roda, ouvindo outros alunos falarem? Ou será que não é melhor ele permanecer 1 minutinho na roda, sair um pouquinho, daí ele volta, fica mais um tempinho, né? Então, precisa sempre pensar no quanto que as aulas que estão sendo propostas fazem sentido para este aluno, ou se este aluno vai precisar de um momento de ensino individualizado. E uma outra pergunta, será que ele precisa participar de todas as aulas? Será que ele precisa mesmo participar da aula de inglês se ele nem sabe ainda se comunicar com palavras em português? Então, tudo isso vocês precisam verificar de acordo com cada aluno que vocês têm. E essa discussão é sempre muito importante ser feita com a família e com os professores e com os outros profissionais que fazem parte da vida desta criança, né? E aí, né, com relação às aulas extras, né? O quanto que essa criança vai aproveitar fazer aulas de outro idioma ou aulas de educação física no grupo, participar da aula que é voltada somente para o futebol ou somente para um jogo estruturado como a vôlei ou basquete, se ela não consegue, se ela tem mais dificuldade motora. Será que no caso dela não seria melhor um ensino individualizado com um professor de educação física do que participar de uma aula em grupo, né? Aí, né, como eu já comentado, vamos sempre associar o professor com os itens de preferência deste aluno. Vamos permitir que ele tenha acesso às coisas que ele goste e fazer as atividades que são mais difíceis, tarefas que são mais difíceis, vamos quebrá-las em vários momentos. Assim não vai ficar maçante para a criança. Por exemplo, hoje eu atendi uma criança que vai fazer 6 anos, ela fala muito, ela tem muitos interesses por animais, ela se interessa muito por animais, por números, por letras, só que ela tem uma dificuldade motora fina. Então, os pais estavam falando o quanto que está sendo difícil para esta criança fazer as lições de casa, principalmente quando envolve a escrita, já desde escrever o nome dele até escrever palavras, para ele está sendo assim super difícil. E ele acaba apresentando birras nestes momentos. Então, qual foi a recomendação que eu dei?
intercale com as coisas que ele gosta, né? Combine com ele. Vamos conversar sobre sobre este animal que você gosta tanto. Por exemplo, hoje na sessão ele me mostrou um livrinho sobre os animais. Vamos falar então sobre a cegonha e a marmota. E aí depois você vai escrever para mim o número 1, o número 2, o número 3. Tudo bem? Dele: ah, não, eu não gosto. Escrever número é chato, ele falou. Eu falei assim: não, mas a gente escreve e depois você me conta, a gente conversa mais sobre um outro animal. Dele: tá bom. Então aí a gente fez a cegonha, a marmota, daí foi a hora dele escrever. Ele fez o número 1, o número 2, eu falei: não tenha pressa, né? Escreva devagar. O número 3. Aí eu falei: você quer continuar e escrever o número 4 e 5 ou você quer falar sobre algum outro animal? Ele: ah, não, eu vou querer fazer o número 4 e 5. Ele fez o número 4 e 5. Terminou o número 5, eu falei: e aí? Você quer fazer o número 6 e 7 ou falar sobre os animais? Não, eu quero escrever o número 6 e o 7. E assim a gente foi até o número 12, sempre respeitando o ritmo da criança. Tá vendo? A própria criança quis continuar com aquela tarefa que é mais difícil para ela. Então, e para vocês identificarem o que a criança gosta ou não gosta, a melhor maneira é observar essa criança. Quando ela está num tempo livre, qual é o brinquedo que ela pega? Qual é o livro que ela pega? O que ela traz de casa? E sempre também conversando com os pais. Aí vocês estão pensando: nossa, mas os exemplos que a Priscila está dando são exemplos assim de coisas muito banais, né? Muito superficiais. E se a gente quiser ensinar uma habilidade que é mais complexa, como por exemplo a habilidade de soma, como que a gente faz para chegar nesta meta final? Ensinar um aluno a somar quantidades ou somar números. Aí a gente vai pegar esta habilidade que é somar números, a gente vai quebrar em habilidades menores e pequenos passos. A gente vai ensinar um passo de cada vez, desde que esse passo a gente só vai passar pro posterior se a criança conseguiu atingir o critério de aprendizagem do passo anterior. Isto é, primeiro, antes de ensinar soma, a gente precisa talvez ensinar a nomear e a identificar números e quantidade. Aí a gente vai precisar ensinar contar objetos ou dar a quantidade solicitada para depois juntar duas quantidades. Então vocês precisam sempre pensar no pré-requisito. O que é um pré-requisito para ensinar uma habilidade complexa? Tá? E vamos sempre ensinar um passo de cada vez, sempre respeitando o ritmo deste aluno. A gente também precisa considerar o nível de desempenho individual do nosso aluno. Em qual estágio da matemática, de conceitos matemáticos ele está? Ele já sabe identificar e nomear números? Porque se ele identifica, mas não nomeia, o que eu tenho que fazer? Talvez ele nunca vá falar. Talvez a fala seja algo que não esteja no repertório dele. Talvez ele tenha uma outra comorbidade que impeça que ele fale. Por exemplo, a apraxia verbal. Se ele tem apraxia, a chance dele desenvolver o repertório vocal, a fala, é bem menor. Então, não necessariamente ele precisa aprender a nomear os números para daí aprender a somar ou a contar. Ele pode fazer isto de uma outra maneira. Ele pode fazer isto, por exemplo, pegando os números soltos e mostrando, né?
Outra coisa que a gente falou, mas vale a pena sempre enfatizar: intercalar as atividades de preferência com as habilidades mais difíceis. Lembre-se sempre de manter o seu aluno motivado, porque se ele não tiver com vontade de fazer alguma coisa, ele vai apresentar comportamentos problema. E a gente não quer isso, a gente quer que ele vá feliz, que ele se divirta na escola e aprenda também. E quem disse que aprender tem que ser maçante? Não, não precisa, ao contrário, né? Quanto mais motivador for o tema, quanto mais o aluno tiver interesse num assunto, numa atividade, melhor ele vai desenvolver, melhor ele vai aprender com muito mais velocidade. Então, aqui eu coloquei pontualmente as estratégias para desenvolver um ensino de uma maneira mais agradável para os alunos com autismo. Iniciar com um tempo curto de trabalho, intercalar as tarefas preferidas com as não preferidas, adaptar o ambiente e o material de ensino, né, fornecer momentos de relaxamento, mudar o foco quando possível, dar os avisos quando vai terminar uma atividade de preferência ou iniciar uma tarefa que seja menos agradável para ele, oferecer as escolhas, seguir com a instrução, mesmo quando um problema aparece, é importante vocês modelarem a comunicação adequada. E, no geral, os professores sabem o motivo pelo qual a criança está apresentando uma birra. Às vezes é porque elas estão querendo se livrar de uma demanda, né? Então não está querendo guardar o material, ou não está querendo ir para a quadra. Então, vocês podem ensinar qual a maneira mais adequada para ela comunicar isso. Ela fala assim, não quero. Daí o professor vai falar assim, eu já entendi que você não quer guardar. Então, só mais um pouquinho e daí você guarda e a gente vai iniciar uma outra atividade, tá? E é muito importante ser firme e consistente. Quanto mais a gente tiver constância, no que a gente está fazendo, melhor para essas crianças. Quanto mais repetição e seguir o ritmo delas, sem pressa e sem pausa, melhor para os alunos. Então, aqui, aproveitando, vou mostrar para vocês, né, uma das estratégias para a gente ensinar, né, as crianças, os alunos com autismo. Como falado anteriormente, eu, em parceria com a Ping Pong, a gente está desenvolvendo uma série de livrinhos baseado aí nas estratégias que facilitam a aprendizagem de alunos com autismo. Então, aqui é o exemplo de um continho social que descreve o que vai acontecer no dia do passeio da escola, por exemplo. Então, neste livrinho, a gente mostra o passo a passo para o aluno, né? A gente fala qual que é a expectativa em relação do comportamento dele quando ele não estiver na sala de aula. Então, por exemplo, aqui, a criança está se preparando para o dia do passeio. Então, ela está colocando na mochila ou uma fruta para caso quando ela estiver com fome, na hora do passeio ela pode comer, né? Daí tá mostrando o que vai acontecer na rotina dela naquele dia. Ela vai chegar na escola normalmente, aí ela vai ao banheiro, aí ela vai se posicionar em fila com os outros colegas, porque eles vão
entrar no ônibus. Aí no ônibus eles vão precisar colocar o cinto de segurança. Aí tá mostrando algumas coisas que o aluno pode fazer durante durante o trajeto no ônibus. Pode olhar um livrinho, pode olhar o que está acontecendo na rua, pode conversar com um amigo, pode ouvir uma música. Aí na hora que chegar lá no passeio, no caso aqui é o aquário, vai voltar e vai ficar em fila, vai seguir as instruções da professora, vai poder fazer perguntas para o guia lá do passeio. Aí o que vai ser, o que ela vai poder observar nesse passeio. E aí o retorno para o ônibus, o cinto de segurança, né? O alimento que ela vai poder comer sem sujar o banco e o retorno para a escola. Então aqui é um exemplo, né, de estratégias que a gente usa, da previsibilidade, aqui tem um monte de dicas visuais para a criança entender o que vai acontecer neste momento na escola, tá? Então aqui, né, são uns exemplos, né, aqui quis mostrar para vocês, né, o que a gente tá construindo, né? E temos certeza que vai ajudar muito vocês a ensinar os alunos com autismo, tá? Bom, e por fim, eu acho que o mais importante que os professores e as famílias precisam entender é que quanto mais elas conhecerem o aluno especificamente, como que o comportamento funciona, como que ele está funcionando no ambiente, o que ele gosta, qual que é a probabilidade dele engajar num comportamento de birra, num comportamento problema, entender o motivo pelo qual ele está fazendo isso e qual que é a maneira, quais estratégias vão facilitar a aprendizagem dele, que vocês já testaram, melhor para o desenvolvimento deste aluno. E assim, a gente só pode modificar um comportamento se a gente tem compreensão do que está acontecendo, de qual é a função deste comportamento. E a essência é sempre promover a inclusão social dos alunos com TEA. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, esta é a nossa primeira palestra e gostaria muito de agradecer a atenção de vocês, viu? E qualquer dúvida pode contactar a gente e ao longo destas palestras a gente vai respondendo as dúvidas de vocês. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Priscila, muito obrigada. Obrigada a você, por esta vivência, por todo este ensinamento, né? Então, espero que tenhamos mais momentos como esses, né? Mas enquanto isso, então espero que vocês assim curtam e aproveitem bastante, né, o lançamento. Sim, aí. Sim. E parabéns, Priscila, né, de uma série de livros, de conteúdo sobre TEA que está chegando e vocês podem acompanhar, né? Caso vocês queiram também ter acesso a este conteúdo, a este link, é só acessar o link lá no YouTube ou na bio também do Instagram, né? Vocês podem ter este acesso. E para adquirir também as obras da Priscila, estaremos a partir do dia 27 agora, né, de abril, na Amazon e também no site da Ping Pong Educação.com.br. E é isso, espero vocês. Até a próxima!